Ô louco que milodé, onipabu. Ode arole, comorecan, comaripó, que milodé. Ô louco que milodé, onipabu. Ode arole, comorecan, comaripó, que milodé. Eu sou Alabê Alexandre Jodé. Fui confirmado no dia 1º de setembro de 1973, na casa do seu Reis de Ogum, o Reis de Nkosi. Naquela ocasião estavam presentes, entre outras, a minha madrinha de Oruncó, Mãe Mirteia do Ogum. E estou nessa caminhada há exatamente 46 anos completados no dia 1º de setembro passado, como eu afirmei anteriormente. O Alexandre, é um grande prazer te receber aqui. Nós já vimos combinando desde 2019, né? Sem dúvida. No encontro do lançamento lá do livro do professor Beniste, essa tua presença no Mesa de Ogãs. Esse é o Mesa de Ogãs, o primeiro Mesa de Ogãs de 2020, e nós temos certeza que teremos aí um belíssimo registro com a tua história. O Alexandre, o que é para você, né, um Ogã antigo, ser Ogã? Aliás, eu esperava ouvir essa pergunta, porque é recorrente, e eu tenho acompanhado as entrevistas anteriores. Ser Ogã é claro que é uma grande responsabilidade, porque você precisa ser uma boa referência. Eu penso que o Ogã precisa ter um comportamento exemplar para que ele possa influenciar a geração que vai chegando. Ser Ogã é ser um guardião de uma casa de candomblé, mas tem uma coisa que está acima de tudo, que é o prazer e o sentimento de pertença. A questão do privilégio. Além de tudo isso, também é um grande privilégio, né? Você cantar na língua dos seus ancestrais, ter o privilégio de saber que as divindades descem ou vêm à terra ou habitam entre nós a partir daquilo que você está cantando ou tocando. Então eu penso que, para além de tudo da responsabilidade, existe a questão do privilégio e da alegria. Que bom. Quando você foi confirmado, você já declinou aí o ano, você foi trazido para a sala dentro de uma ritualística, né, da casa do seu babalorixá, né? Sim. O Ogã, na sua tradição, ele como ele vinha vestido para esse grande momento, que é o momento do nome, que ele é apresentado, né, à comunidade, como é que você se recorda como veio? Sem dúvida, sem dúvida. Que era mais ou menos recorrente em todas as casas, independente da nação. Eu me lembro que eu vim de terno branco, como todos eles vinham, né? Sim. De terno branco e até gravata, assim, terno, todo de terno, meia, sapatos de branco e de gravata. Eu acho que essa vestimenta, depois a gente vai analisando, né? Ela vinha demonstrar até a respeitabilidade que se espera de um Ogã, né?
a gente revirando aí as fotos antigas, né? Na época, principalmente de Salvador, os ogãs, eles vinham, eles se apresentavam, e essa moda está até voltando, se você observar, principalmente nos candomblés de São Paulo, né? Os ogãs têm tocado e cantado os candomblés de terno, né? Eu acho que é uma senioridade, uma respeitabilidade que precisa ser resgatada, né? Porque, como você falou, o ogã, ele está ali à frente do candomblé, ele tem um local e um momento de destaque, embora nunca se esquecendo que o principal é o orixá, o vodum e o quice, mas o ogã estão ali em destaque, né? Sem dúvida. E eles se apresentando dessa forma, realmente dá uma respeitabilidade àquele ambiente. Parece não, mas eles pensavam assim, Sim. Antigamente, hoje alguns já estão aderindo em certos momentos, né? Mas eu creio que essa vestimenta tem essa relação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu estava pensando que também esse fenômeno aconteceu também no samba. Eu estou lendo a história da Portela. Sim. E uma figura muito importante, né, nessa história do samba, mas particularmente da Portela, Paulo da Portela, que vai introduzir o terno e gravata, porque também isso tem a ver com a afirmação social. Sim. Tem a ver com a afirmação social, porque tanto o samba como o candomblé, ele passa por um momento de discriminação de uma religião de menor valia aos olhos da sociedade conservadora. Então, quando tanto o sambista quanto o ogã, quando ele vem para a sala de terno, é claro que eu penso que ele está também incorporando elementos do capitalismo, elementos da sociedade. Sim. Mas eu penso que isso é uma forma também de afirmação social. E hoje eu fico muito contente quando eu chego numa casa, uma confirmação de ogã, que ele vem vestido com os trajes africanos, porque isso resgata também uma memória histórica. Sim, também. É possível até que algumas casas venham a aderir à questão do terno, mas eu penso que os trajes ritual, eu penso que dá maior legitimidade a essa figura. Sim, sim. É uma abordagem bem interessante. Na sua tradição, né, você saiu com que, vamos chamar assim, posto, alabê, canta o candomblé, faz o sacrifício. Você saiu com que título, vamos dizer assim? Alabê. Alabê. Então é o cantor e o tocador de candomblé. Isso. Né? Eu queria que você contasse um pouco da tua história, né, como começou o teu envolvimento com os cultos afro-brasileiros, se foi exatamente no candomblé, se foi em algum outro culto, como foi o seu chamamento para a religião? Aos 9 anos, eu fui para a casa da minha madrinha de batismo, porque a minha família era muito empobrecida, então meus pais não tinham condição de criar os 3, 4 filhos. E aí a minha madrinha de batismo me leva para a casa dela, e ela era um bandista. No início eu tinha um certo medo, porque eu ouvi falando mal do terreiro, dizendo que sempre ouvi dizer que era coisa do demônio e tal. Sim. A gente vai criando um certo afastamento. Mas aí, quando eu cheguei na casa da minha madrinha, ela era uma pessoa extremamente bondosa, tanto que ela era uma mulher pobre, lavava roupa para fora, para ajudar meu padrinho, e teve a generosidade de levar mais um. Sim. E foi ela que me educou, me mostrou o bom caminho. E eles eram umbandistas. No início eu não ia, porque eu tinha medo. Mas depois eu fui me acostumando com a ideia e, sobretudo, fui me encantando com a batida do tambor. Sim. Chamou a tua atenção, né? Exatamente, que não eram os atabaques como a gente conhece hoje, eram aquelas barricas. Barricas, Aí, enfim.
Aí eu comecei a aprender e a gente... Isso idos de... 1959, 60. Aí, e a gente em casa tinha a mania de brincar de terreiro. Sim, aí era pegava comum. aquelas latas, né? Sim. E aí batia, recebia santo, das crianças. Enfim. E aí eu comecei a frequentar o terreiro com a minha madrinha, era de 15 dias, eram os tempos daqueles terreiros de barro batido, aquela coisa bem humilde mesmo. Em que local? Belfor Roxo. Belfor Roxo. Belfor Roxo. Era uma época em que o guarda noturno chegava na madrugada e levava os atabaques. Sim. Você tinha que dar um dinheiro para eles e tal. Enfim, até que um dia, eu no final de uma pelada, uns amigos falavam assim: olha, vai ter a inauguração de um candomblé lá naquela rua. Eu vou lá porque costuma ter comida beça. E eles foram pela comida e eu fui também na pilha deles. Só que quando eu cheguei lá, eu fui tomado por um processo de encantamento. Mas que coisa bonita, aquelas mulheres vestidas com umas roupas coloridas, cantando numa língua que parecia que eu conhecia. Uma coisa assim belíssima. Eu passei por uma coisa mais ou menos parecida. Belíssima. E a partir daí... Você lembra a cantiga? Era assim, era Oxum. Alô, deia, iê, alô, deia, e todo mundo respondendo naquela alegria. E aí eu vim para casa com aquela cantiga na cabeça. E aí eu continuei me frequentando as macumbas dali, do entorno, até que em 1970, eu já saindo do serviço militar, encontrei com um amigo e que me perguntou se eu queria aprender candomblé. Eu falei, quero. Aí ele me deu o endereço da casa dele, da casa que ele frequentava. Cheguei lá, que é justamente o seu Reis de Ogum. Sim. Aí me convidou que eu voltasse no sábado seguinte com papel e caneta para começar a aprender a cantar candomblé. E assim Isso foi. É difícil, né? Isso é difícil. E assim foi. Aí começou já sair comigo naquelas casas, Sim. me apresentar como afiliado Sim, e tal. sim. Aí, a partir de um certo momento, eu fui suspenso. Ele já começou a me apresentar como Ogã da casa dele e tal. Ele foi muito generoso comigo. E tinha outros Ogãs na casa, não? Tinha o Clóvis, né? Sim. Mas o Clóvis, ele começou a aprender violão. Sim. E ele se encantou com o violão, que por sinal tornou-se um excelente instrumentista. E até morrer, ele acompanhava, era o principal acompanhador do Moreira da Silva. E aí a rotina de shows quase não permitia ir à casa ao terreiro. E acabou para você ficando de frente da... E eu acabei, e ele que era o primeiro, eu Sim. acabei, eventualmente ele aparecia, Sim, né? sim. Mas na verdade ele ficou quase como uma espécie de meu padrinho, Sim, porque sim. foi ele que me levou para lá. E depois tinha o Robertinho, que era o filho biológico, Sim. que ele começou a aprender a tocar também, depois foi confirmado. E mais os ogãs dali da redondeza, que quando tinha candomblé lá em casa, nunca faltou ogã, Sim. porque ele tinha muitos amigos na praça, ele era amigo de todo mundo, né? Então, as pessoas iam espontaneamente. E dentro desse teu início, você teve algum Ogã, ou algum mais velho, ou algum amigo que te inspirou, que te ensinou, que você tinha aquela visão, poxa, quando eu Sem dúvida. crescer eu quero ser Sem dúvida. igual a ele. Sem dúvida. Eu vou chegar lá, mas antes quero falar Sim, que sim. entre as pessoas que me estimularam e o meu crescimento, uma delas já está no Orum, que era a finada Dona Filhinha. Dona Filhinha, acho que era de Inhaçã, é isso mesmo. E eu chegava na casa dela, eu era bem jovem, mas ela me tratava com uma gentileza, os filhos eram pré-adolescentes, hoje são ogãs consagrados, um é ogã, o outro é zelador, e enfim. Mas o que me inspirou mesmo foi
porque ainda existe na Avenida Nicéia, em Edson Passo, a casa do finado Roque. E lá parecia uma embaixada da Nigéria, um candomblé belíssimo, tinha muitas, o que na época chamava de mocotona, não sei se hoje mudou o nome. Continua. Então, Bami Nair, entre outras e tal. E lá era muito bem frequentado, inclusive em termos de qualidade jogando, não apenas quantidade. E um dos meus ídolos foi o Ogã Encarnação, Ogã Bambala, Ogã Tiquinho, que já está no Orum, ele era muito mais velho do que eu, mas me adotou como amigo. Sim. Ogã Tiquinho, o Ogã Roxinho, o Ogã Dendê, não sei se ainda é vivo, e tantos outros. E eu tinha sonho de, quando crescesse, eu queria ser igual a eles. E agora, outro dia, eu estava fazendo uma reflexão a respeito disso, eu fiquei pensando assim, não sei se é uma comparação justa, me parece justa, porque os dois eram muito talentosos. Eu comecei a pensar no que o Ogã Encarnação era aquele cantor americano que tinha voz rouca, o Louis Armstrong. Louis Armstrong, o Armstrong do candomblé. E ele cantava aquela voz rouca, mas aquela coisa mágica. Já que a gente está falando em cantar, canta mais uma aí. Tá aí. Aquela cantiga que você te emocione. Ah, sim. Como o Ogã de Iemanjá, então vou cantar uma cantiga em homenagem a Iemanjá. Me mofere me manjarewa, eni alode, 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 odoiá. Bom, você foi passando o candomblé, aprendendo, né? E continuando na mesma casa, e o seu pai de santo veio a falecer em que ano? No início dos 90. Dos 90. Antes da metade da década de 90. Agora não precisa precisar, a data já se passaram. E deixou um vazio aí na... Sim, porque com a morte dele, a casa nunca foi uma casa muito cheia, por uma série de fatores, que agora não vem o caso. E aí ficou sem uma liderança. Isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema nas casas de candomblé. Sem dúvida. Quando o líder ele tem uma personalidade muito marcante, né? E talvez não se preocupem com esse ritual de passagem tão importante da perpetuação, acaba havendo essa solução de continuidade, né? E deixa sem dúvida. E deixa vários filhos, deixa a comunidade sem chão, né? É verdade. E além disso, uma das dificuldades é que nem sempre o terreiro funciona desvinculado do imóvel da família. A gente fala do tijolo. Do tijolo, exatamente. O tal do tijolo, exatamente. O dono do tijolo. Exatamente, nem sempre a família quer dar continuidade. E lá, na verdade, quando ele se foi, não tinha ninguém em condição de dar continuidade. Sim. Eu fui convidado, mas por uma série de fatores eu não pude aceitar. Primeiro que não me senti competente. Sim. Por outro lado, eu estava recém-casado, com filhos pequenos, e eu percebi que não daria conta. Então, a casa fechou. Até porque, mesmo durante a vida dele, nos últimos tempos, a casa já não via bem, as pessoas foram se dispersando, né? Então, na verdade, não tinha ninguém em condição de dar continuidade, então a casa acabou fechando. Entendo. Alexandre, eu queria dar um salto agora aí para o Alexandre
o civil, vamos dizer assim. O Alexandre Tomé, Sim. né? Você tem profissão? Sim. O que você... Sim. Eu tive duas profissões na vida. A primeira delas, ainda que eu tenha começado a trabalhar na adolescência, ainda por necessidade de sobrevivência, mas a primeira profissão que eu tive foi de soldador. Sim. Trabalhei na indústria naval. Beleza. E era uma profissão da qual eu gostava. Sim. Mas eu sentia um vazio porque eu tinha um sonho. Eu queria exercer uma profissão que me desse um reconhecimento social, alguma coisa que estivesse além da sobrevivência. Sim. E o tempo foi passando e, em dado momento, também levado pela sobrevivência, eu acabei encontrando com a enfermagem. Sim. E eu tenho uma memória afetiva da enfermagem, que foi a profissão que me permitiu sair da pobreza absoluta. Sim. E melhorei o padrão de vida, pude casar e educar os filhos. Você está aposentado? Há cerca de 4 meses. Eita, então Eu me aposentei. Eu não fui sequer contemplado pela lei de sexagenário. Por pouco eu não vivia para... Mas o trabalho da enfermagem é um trabalho puxado. É verdade, mas nos últimos 20 anos eu trabalhava em ambulatório e na saúde mental, Sim. com a qual eu me identifiquei muito. Sim. Muito identificado com a loucura. Sim. E aí, eu tinha realmente um sonho de estudar no terceiro grau, como se chama hoje, muito levado também pelos amigos com quem eu convivo há muito tempo. E aí eu acabei me encontrando com a história. E aí eu acabei me dando conta que eu precisava ter feito essa licenciatura em História, inclusive para contar a história dos meus parentes, dos ancestrais e tal. Tem de uma forma bem embasada, né? Exatamente. E eu penso que foi, nesse momento, eu me encontrei com aquilo que eu gostaria de ter sido. Te completou. Acabou me completando. E, enfim, não trabalho na profissão, porque eu já me formei bem cascudo, né? Caminhando já para a porta dos fundos. Mas nunca é tempo. Mas isso me deu uma felicidade muito grande, que eu percebi que isso me qualificou para falar da nossa ancestralidade. Sim. Tanto que a monografia de final de curso que eu acabei desenvolvendo foi sobre o Opó-Afonjá. Que bacana. E que em algum momento vai se transformar em livro. Você já apresentou? Já, lógico que você Já. E aí... que bacana. E aí vai, em algum momento, eu achei que seria em março agora, por ocasião do meu aniversário, mas não será possível. Sim. Mas em algum momento... com toda certeza. Em algum momento isso vai acontecer. Então, eu achei que também seria, ao me formar, seria também uma contribuição para a nossa causa. Com né? toda certeza. A causa e é isso que vai ser a próxima pergunta. Você tem militância política, de movimentos negros? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Eu tenho uma identificação com o movimento negro. A primeira vez que eu me deparei com o movimento negro foi em 1978, que eu conheci o IPCN, Sim. que ainda era sob a presidência do Januário Garcia, fotógrafo. Sim. Mas a minha militância não começou ali, não. A minha militância começa mesmo nos anos 90 e pouco, porque já talvez no ano 2000, porque tinha uma colega muito querida, acabou me convidando, que é uma liderança hoje no movimento negro, que é a Cláudia Vitalino. Sim. E por intermédio dela eu acabei fazendo alguns cursos patrocinados, inclusive pelo Sindesprev. Mas nos últimos anos a minha militância tem sido mais à distância,
por conta de algumas limitações que os anos nos trazem, né? E já há algum tempo eu venho enfrentando um problema de artrite reumatoide, isso me limita muito, né? Mas eu continuo me considerando um militante. Qual a tua idade? 69. Opa! 69, se eu pudesse parar no tempo, é porque mês tá que muito vem, bem. se eu sobreviver até mês que vem, estarei no dia 29, estarei com 70 anos. Ah, com certeza. Vamos estar comemorando 70 anos. Aí então, mas hoje eu sou um militante mais à distância, porque já não me sinto mais com tanta capacidade física para isso. Mas quando me convidam, eu tento ser útil dentro das minhas limitações. Mas eu sou o que eles chamam agora o negrino, eu continuo ligado Ao negro, né? ao negro. Ah, que legal. Alexandre, o nosso tempo é curtinho, né? Infelizmente. Mas eu não posso deixar de deixar registrado a grande alegria, a grande satisfação, né? De ter estado com você nesses poucos momentos, ouvindo um pouco da tua história, que só engrandece essa classe de Ogãs, né? Não só pela sua perseverança, pela sua história líder no início, pelas suas conquistas profissionais e intelectuais, né? Mas como a forma em que você aborda, principalmente quando você no começo da entrevista, quando você declinou aí toda o seu sentimento sobre o que é ser Ogã, né? Uma coisa muito pensada, centrada, né? E isso, com toda certeza, desse registro aí audiovisual, vai ficar como um exemplo para essa juventude aí que está ingressando na nossa religiosidade. Sim. E, para finalizar, eu pediria a você, se tivesse alguma coisa a dizer para essa juventude. Você, embora não lecione, né? Mas tenho certeza que essa sua alma de professor, desde o iniciozinho, né? Tem algo a aconselhar essa juventude que está, dos Ogãs que estão surgindo aí da nossa religiosidade. Olha, eu tenho muita simpatia por essa juventude que está chegando, me sinto acolhido por eles também, e eu tenho, assim como Luther King, eu também tenho um sonho, tenho pensado muito num projeto chamado Educação Musical nos Terreiros. Eu acho que, sobretudo aquelas casas de porte médio que estão começando, é muito interessante que as pessoas cresçam juntos no conhecimento. E aproveito para deixar aqui, me colocar à disposição, se alguma casa quiser abraçar esse projeto, eu estou disponível. E eu acho que a meninada que está chegando, que gosta de candomblé, ela só precisa ser abraçada, acolhida e estimulada. E, acima de tudo, gostar, né? Sim. Porque é muito interessante ser Ogã, é muito emocionante cantar. Eu penso que cantar para Orixá, Vodum e Inquice é, acima de tudo, uma terapia. Eu acho que o Ogã não precisa sequer de fazer terapia, porque a terapia já é o próprio ritual, né? Sim. Tá bom. Alexandre, muito obrigado. E a gente encerra com você cantando a última cantiga que você assim desejar. Sim, antes da última cantiga, eu quero dizer que eu não sei se é por conta da idade, mas um orixá, entre todos que eu gosto, que atualmente me deixa em estado de profunda emoção, quando canta para Oxalufã, porque é o momento que o rum é mais verdadeiro, porque a gente sabe que o rum ele toca nas sílabas tônicas, né? E aquilo vai lá no âmago do Ibim, é um negócio que me leva quase às lágrimas. Sim. E então eu quero terminar essa nossa conversa com uma cantiga de Oxalufã, aquela marca de engenho velho, aquela coisa bem devagarzinho, quase parando.
Então a cantiga é essa. Orixá ereué, bawadabá, bawadabá, xireuaú, bawadabá, orixá ereué, bawadabá, bawadabá, xireuaú, bawadabá. Epa, babá. Epa, babá. Sejamos abençoados Todos nós, por axé. Obatalá.